Audiolivro Patriarcas e Profetas na linguagem de hoje. Capítulo 65. A grandeza do coração de Davi. Um dos filhos de Aimeleque, chamado Abiatar, neto de Aitube, escapou e fugiu para junto de Davi. Ele contou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de informar a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha. Mas você estará a salvo comigo. 1 Samuel 22, versículos 22 e 23. O corajoso grupo de Davi se retirou para o deserto de Zif, ainda perseguido pelo rei. Nesse momento, com tão pouca esperança em seu caminho, Davi recebeu a visita inesperada de Jonatas. Esses dois amigos contaram suas diferentes experiências um ao outro. Jonatas alegrou o coração de Davi, dizendo: não tenha medo, meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel, e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. 1 Samuel 23, versículo 17. O fugitivo ficou muito animado. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então, Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. 1 Samuel 23, versículo 18. Os zifeus mandaram um recado para Saul em Gibeá, dizendo que eles sabiam onde Davi estava se escondendo e que levariam o rei até lá. Davi, avisado sobre as intenções deles, mudou de lugar, escondendo-se nas montanhas entre Maom e o Mar Morto. Outra vez, Saul recebeu uma mensagem: olhe, Davi está no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo o Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. 1 Samuel 24, versículo 2. Davi tinha somente 600 homens com ele, numa caverna afastada. O filho de Jessé esperou pela orientação de Deus sobre o que fazer. À medida que Saul subia as montanhas, entrou sozinho exatamente na mesma caverna em que Davi e seu grupo estavam escondidos. Quando os homens de Davi viram isso, insistiram com seu líder para que matasse Saul. Agora, o rei estava sob seu poder, prova certa de que o próprio Deus tinha posto o inimigo em suas mãos, para que eles o pudessem destruir. Davi foi tentado a concordar com esse ponto de vista, mas a voz da consciência lhe disse: não toque no ungido do Senhor. Os homens de Davi lembraram seu comandante das palavras de Deus: entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul. 1 Samuel 24, versículo 4. Saul se levantou e saiu da caverna para continuar a busca, quando ouviu algo que o deixou assustado. Ó rei, meu senhor! 1 Samuel 24, versículo 8. Quem estava falando com ele? O filho de Jessé, o homem que ele tanto queria matar. Davi se curvou. Então disse ao rei: hoje o rei pôde ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: não erguerei a mão contra meu senhor, pois ele é o ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. 1 Samuel 24, versículos 10 e 11. Saul ficou muito emocionado ao perceber que estivera completamente sob o poder do homem a quem ele tentava matar. Com o espírito manso, respondeu: é você, meu filho Davi? E chorou em alta voz.
você é mais justo do que eu. Disse a Davi: você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com o bem, pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. 1 Samuel 24, versículos 16, 17, 19 e 20. Davi fez um juramento a Saul de que ele não eliminaria os seus descendentes. Quando Saul voltou para casa, Davi permaneceu nas montanhas, pois não podia confiar nas palavras do rei. Depois que homens mal intencionados fazem e dizem coisas más contra os servos do Senhor, o Espírito do Senhor trabalha com eles e, às vezes, eles humilham o coração diante daqueles que queriam destruir. Quando voltam a abrir a porta para o mal, o velho ódio é despertado e eles voltam a fazer as mesmas coisas das quais se arrependeram. Satanás pode usar essas pessoas com um poder muito maior que antes, porque elas pecaram contra maior luz. Arrependidos de ter pedido um rei. Samuel morreu, e todo o Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido, em Ramá. 1 Samuel 25, versículo 1. Um grande e bom profeta, um nobre juiz, tinha falecido. Desde sua juventude, Samuel tinha vivido em Israel com pureza de coração. Apesar de o rei ser Saul, Samuel havia exercido uma influência mais poderosa que ele, porque foi descrito como alguém de fidelidade e devoção. O povo viu o erro que havia cometido ao desejar um rei a fim de que não fossem diferentes das nações ao redor. Muitos olharam assustados para a condição da sociedade, que rapidamente se tornava corrompida pela maldade. Israel tinha motivos para chorar, pois Samuel, o profeta do Senhor, estava morto. A nação perdera aquele a quem o povo estava acostumado a procurar para apresentar suas grandes dificuldades. Aquele que intercedia constantemente diante de Deus pelos maiores interesses do povo. Suas orações lhes davam um sentimento de segurança, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5, versículo 16. O rei parecia quase um louco. A justiça estava corrompida e a ordem tinha se transformado em confusão. O pensamento de todos se encheu de amargura ao olharem para o lugar silencioso em que Samuel descansava. Lembraram-se de sua loucura ao rejeitá-lo como governador, pois ele tinha uma ligação tão forte com o céu que parecia ligar todo o Israel ao trono de Jeová. Samuel tinha-lhes ensinado a amar e a obedecer a Deus, mas agora estava morto. O povo sentiu estar abandonado à vontade de um rei ligado a Satanás e que os separaria de Deus e do céu. Davi sabia que a morte de Samuel tinha quebrado outra barreira que impedia as ações de Saul. Ele se sentiu menos seguro do que quando o profeta vivia. Então fugiu para o deserto de Parã, com o pensamento de que o profeta estava morto e de que o rei era seu inimigo. Cantou naquelas regiões solitárias: o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Salmo 121, versículos 3 a 8. O fazendeiro mesquinho. Davi e seus homens protegeram os rebanhos de um homem rico chamado Nabal. Esse homem tinha muitas posses em Parã. Nabal era mal-humorado e tinha um caráter mesquinho. Estava na época de tosar as ovelhas, um período de hostilidade. Davi e seus homens precisavam de mantimentos, e o filho de Jessé enviou 10 jovens para falar com Nabal, instruindo-os a cumprimentá-lo em nome de seu mestre. Muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo o que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo.
Entre colchetes, não o Monte Carmelo, mas um lugar no território de Judá. Não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão: por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. 1 Samuel 25, versículos 6 a 8. Quando esse homem rico recebeu o pedido para separar parte de sua fartura para socorrer as necessidades dos homens que lhe prestaram um serviço tão valioso, a resposta de Nabal revelou seu caráter. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? 1 Samuel 25, versículos 10 e 11. Davi ficou furioso. Ele decidiu castigar o homem que negou o que era seu direito e não apenas o havia prejudicado, mas insultado. Esse ato impulsivo se parecia mais com o caráter de Saul do que com o de Davi. O filho de Jessé ainda tinha que aprender a ser paciente. A sábia esposa de Nabal. Sem consultar o marido, Abigail preparou um grande suprimento de comida e o enviou sem demora aos cuidados dos servos. Enquanto isso, ela mesma se colocou a caminho para se encontrar com Davi. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. 1 Samuel 25, versículos 23 e 24. Abigail falou com Davi com tanto respeito que parecia que estava falando com o rei em seu trono. Com palavras bondosas, tentou acalmar a raiva que Davi sentia. Cheia da sabedoria e do amor de Deus, deixou claro que a atitude mal educada de seu marido não foi planejada, mas era simplesmente o impulso de uma personalidade infeliz e egoísta. Assim, apresentou o rico suprimento como uma oferta de paz aos homens de Davi. Ela disse: o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. 1 Samuel 25, versículo 28. Abigail quis dizer que Davi deveria lutar nos combates do Senhor. Ele não deveria buscar vingança por prejuízos pessoais, mesmo que fosse perseguido como um traidor. Continuou: quando o Senhor tiver feito a meu senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. 1 Samuel 25, versículos 30 e 31. Como o perfume de uma flor, a bondade de Abigail se revelou em seu rosto, palavra e ação. O Espírito de Deus habitava em seu coração. Suas palavras, temperadas com graça, carregavam a influência celestial. Davi tremeu ao refletir nas suas intenções precipitadas. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, versículo 8. Quem dera existissem muito mais pessoas como essa mulher de Israel, que acalmassem sentimentos de ira, evitassem intenções precipitadas de se realizar e impedissem grandes desgraças por palavras de calma sabedoria. A raiva de Davi passou por causa do poder da influência e dos argumentos de Abigail. Ele se convenceu de que tinha perdido o controle do próprio espírito. Com coração humilde, aceitou a repreensão em harmonia com suas próprias palavras. Fira-me, ó justo, com amor leal, e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio. Pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Salmo 141, versículo 5. Ele agradeceu e a abençoou por ter lhe dado bons conselhos. Quão poucos se sentem agradecidos por receber uma repreensão e abençoam os que tentam evitar que sigam um mau caminho. Remorso e medo tiram a vida de Nabal. Quando Abigail voltou para casa,
encontrou Nabal e seus convidados numa festa em que havia bebida alcoólica. Então, na manhã seguinte, ela contou ao marido o que tinha acontecido ao se encontrar com Davi. Quando ele se deu conta de quão perto da morte sua loucura o havia levado, ficou paralisado, horrorizado e desmaiou, sem forças. 10 dias depois, morreu. No meio de sua diversão, Deus disse a ele, como ao homem rico da parábola: esta mesma noite, a sua vida lhe será exigida. Lucas 12, versículo 20. Depois de algum tempo, Davi se casou com Abigail. Ele já era casado com uma mulher, mas o costume das nações de sua época havia deturpado sua percepção do certo e do errado. Durante toda a sua vida, Davi sentiu os terríveis resultados de se casar com muitas mulheres. Os zifeus, na esperança de ganhar o favor do rei, novamente informaram onde Davi estava escondido. Mais uma vez, Saul convocou seu exército e os liderou na busca por Davi. Espiões amigos trouxeram uma mensagem ao filho de Jessé. Com apenas alguns de seus homens, Davi saiu para descobrir onde estava o inimigo. Já estava escuro quando Davi e seus homens chegaram ao acampamento do rei e seu exército. Sem serem percebidos, viram o acampamento em silêncio, dormindo. Davi perguntou: quem descerá comigo ao acampamento de Saul? 1 Samuel 26, versículo 6. Abisai respondeu imediatamente: irei com você. 1 Samuel 26, versículo 6. Escondidos na sombra das colinas, Davi e Abisai entraram no acampamento. Eles foram até Saul, que estava dormindo. Perto de sua cabeça tinha uma lança fincada no chão e um jarro de água. Abner, o comandante do exército, estava deitado ao seu lado. E vários outros soldados dormiam em volta deles, em sono profundo. Abisai ergueu sua lança. Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão, com um golpe só. Não precisarei de outro. 1 Samuel 26, versículo 8. Ele esperou receber permissão, mas, em vez disso, ouviu o cochicho: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, o Senhor mesmo o matará, ou ele irá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora, vamos pegar a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. 1 Samuel 26, versículos 9 e 11. Ninguém os viu, ninguém percebeu nada e ninguém acordou, pois um sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre eles. 1 Samuel 26, versículo 12. Quando Davi estava a uma distância segura do acampamento, gritou para Abner: você é homem, não é? Quem é como você em Israel? Por que você não protegeu o rei, seu senhor? Alguém foi até aí para matá-lo. Não é bom isso que você fez. Juro pelo Senhor que todos vocês merecem morrer, pois não protegeram o seu rei, o ungido do Senhor. Agora, olhem, onde estão a lança e o jarro de água do rei, que estavam perto da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e disse: é você, meu filho Davi? Davi respondeu: sim, ó rei, meu senhor. E acrescentou: por que meu senhor está perseguindo este seu servo? O que eu fiz e de que mal sou culpado? 1 Samuel 26, versículos 15 a 18. Novamente o rei Saul confessa seu erro. Mais uma vez o rei admitiu: pequei. Volte, meu filho Davi. Como hoje você considerou preciosa a minha vida, não lhe farei mal de novo. Tenho agido como um tolo e cometi um grande erro. 1 Samuel 26, versículo 21. Davi respondeu: aqui está a lança do rei. Venha um de seus servos pegá-la. 1 Samuel 26, versículo 22. Mesmo Saul prometendo: não lhe farei mal de novo, Davi manteve uma distância segura.
Ao irem embora, Saul disse: "Seja você abençoado, meu filho Davi. Você fará muitas coisas e em tudo será bem-sucedido." 1 Samuel 26, versículo 25. Contudo, o filho de Jessé não tinha nenhuma esperança de que o rei continuasse pensando assim por muito tempo. Davi queria muito fazer as pazes com Saul. Parecia que ele acabaria se tornando vítima do ódio do rei. Com 600 homens sob o seu comando, ele foi até Aquis, rei de Gate. Davi chegou à conclusão de que Saul concretizaria a intenção de assassinato sem buscar o conselho de Deus. Mesmo no período em que Saul planejava destruí-lo, o Senhor trabalhava para garantir o trono para Davi. Considerando as aparências, as pessoas interpretam os sofrimentos e as provas que Deus permite como algo que só vai lhes causar prejuízo. Davi considerou as aparências e não as promessas de Deus. Duvidou de que um dia assumiria o trono. Grandes problemas tinham desgastado sua fé e esgotado sua paciência. O Senhor não mandou Davi buscar a proteção dos filisteus, os piores inimigos de Israel. Perdendo toda a confiança em Saul e em seus servos, Davi recorreu à misericórdia dos inimigos de seu povo. Deus tinha ordenado que fincasse sua bandeira na terra de Judá, mas, por falta de fé, ele abandonou o posto do dever. Mais um erro de Davi. Os filisteus tinham mais medo de Davi do que de Saul. Colocando-se sob a proteção dos filisteus, Davi revelou a fraqueza do seu povo. Assim, encorajou esses decididos inimigos a oprimirem Israel. Davi tinha sido ungido para defender o povo de Deus. O Senhor não quer que seus servos animem os ímpios, revelando as fraquezas de seu povo. Além disso, os israelitas tiveram a impressão de que ele tinha procurado os pagãos para servir a seus deuses. Por meio dessa atitude, muitas pessoas foram levadas a nutrir preconceito por Davi. Ele fez tudo o que Satanás queria que fizesse. Davi não abandonou o culto a Deus nem a devoção à sua causa, mas sacrificou a confiança nele em troca de segurança pessoal. O rei dos filisteus recebeu Davi com simpatia. O rei o admirava e ficou satisfeito por ter um hebreu buscando sua proteção. Davi trouxe sua família e todos os seus pertences. Assim, seus homens fizeram a mesma coisa. Ao que tudo indicava, ele tinha ido para morar definitivamente na terra da Filístia. Isso agradou a Aquis, que prometeu proteger os israelitas fugitivos. A pedido de Davi, o rei gentilmente lhe concedeu Ziclag para ser seu território. Em uma cidade separada para o seu uso, Davi e seus homens podiam adorar a Deus com mais liberdade do que em Gate, onde os rituais pagãos poderiam se tornar uma fonte de mal. Enquanto viveu nessa cidade isolada, Davi guerreou contra os jerusitas, gersitas e amalequitas e não deixou ninguém vivo para levar a notícia a Gate. Ele deu a entender a Aquis que estava lutando contra a própria nação, os homens de Judá. Por meio dessas mentiras, ele ganhou a confiança dos filisteus, pois o rei disse: "Ele se tornou tão odiado por seu povo, os israelitas, que será meu servo para sempre." 1 Samuel 27, versículo 12. Davi não seguiu o conselho de Deus quando praticou o engano. Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Aquis disse a Davi: "Saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército." 1 Samuel 28, versículo 1. Davi deu ao rei uma resposta evasiva: "Então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer." 1 Samuel 28, versículo 2. Aquis deu sua palavra, prometendo colocar Davi em uma posição importante na corte filisteia. Ainda que a fé de Davi tivesse vacilado um pouco nas promessas de Deus, ele se lembrava de que Samuel o havia ungido rei de Israel. Relembrou a misericórdia de Deus ao protegê-lo de Saul e decidiu
que não trairia sua responsabilidade sagrada. Mesmo que o rei de Israel buscasse tirar a sua vida, ele não uniria suas forças aos inimigos do seu povo. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.